Chegamos agora ao segundo episódio dessa minissérie, onde nós estamos falando sobre barbearias e salões de beleza. Na semana passada, nós falamos sobre o melhor regime tributário para o seu negócio. Se você ainda não assistiu, tá aqui o link, vai lá, confere e não deixe de curtir o nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre como funciona o salão parceiro e ele é uma das maiores estratégias para esse segmento na redução de imposto. Então, fica comigo até o final que hoje você vai aprender como reduzir de fato os tributos do seu negócio. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal, vai lá, se inscreve, porque é muito importante ter você com a gente toda semana. Compartilha. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha para o seu barbeiro, para a sua manicure, para a sua cabeleireira, para que ela possa assistir também e mudar completamente as estratégias do salão deles. E também não deixa de curtir esse e todos os nossos vídeos. E agora eu quero chamar você para rodar a vinheta. Se você tem um salão de beleza ou uma barbearia, existe um modelo totalmente legal no Brasil que pode reduzir significativamente o imposto do seu negócio, mas que, se for feito de forma errada, pode gerar um baita de um problema muito maior do que propriamente o seu imposto, ou seja, um passivo trabalhista. Esse modelo é conhecido como salão parceiro. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar isso claro. Isso não é jeitinho, não é informalidade, não é algo no limite da lei. Isso está previsto na legislação brasileira. Esse modelo foi regulamentado pela Lei 13.352 de 2016. E ele trouxe uma mudança muito importante para o setor da beleza. Antes dessa lei, existia muita insegurança jurídica. Muitos profissionais trabalhavam como se fossem parceiros, mas juridicamente eram tratados como empregados. Isso gerava riscos trabalhistas enormes. Com a lei, passou a existir uma estrutura clara. O salão pode firmar um contrato de parceria com o profissional. E aqui começa a mudança de lógica. Na relação tradicional, você tem um empregado, existe salário, encargos trabalhistas, subordinação direta. No modelo de parceria, você tem dois agentes econômicos, o salão e o profissional parceiro, ambos atuando de forma independente, dentro de uma relação contratual. Agora vamos para a prática. Um cliente entra no salão, paga por um serviço, e esse valor não é automaticamente receita desse salão. Ele é um valor que será dividido entre o profissional e o salão, conforme o contrato. E aqui está o ponto mais importante no olhar tributário. O salão não deve tributar o valor total do serviço. Ele deve tributar apenas a sua parte. E isso muda completamente a base de cálculo do imposto. Vamos pegar um exemplo simples. Um serviço custa R$100. O profissional fica com 60% e o salão fica com 40%. Ou seja, R$60 é do profissional e R$40 é do salão. Se o salão tributa os R$100, ele está pagando imposto sobre algo que não é receita própria. E se ele tributa apenas os 40%, ele está tributando corretamente. Agora pense isso no longo prazo, um mês inteiro e depois ao longo de um ano, a diferença é enorme. Só que aqui entra um ponto crítico. Isso só funciona se estiver estruturado corretamente. E é aqui que muitos salões erram. O primeiro erro é não formalizar o contrato de parceria. Sem contrato, não existe segurança jurídica. E em uma fiscalização, isso pode ser interpretado como um vínculo empregatício. O segundo erro é a subordinação. Se o profissional tem horário rígido imposto, não tem autonomia, segue uma lógica do empregado, isso descaracteriza a parceria. E aí você pode ter encargos trabalhistas retroativos, multas e um passivo alto para pagar. Outro erro muito comum é a mistura de caixa. O salão recebe tudo, mistura os valores e não consegue separar claramente o que é dele e o que é do profissional. Isso gera problema fiscal, problema contábil e falta de controle. E sem controle não existe estratégia. Agora vamos olhar isso de forma mais estratégica. O modelo de salão parceiro não é apenas uma forma de pagar menos imposto. Ele é um modelo de negócio. Ele muda a sua forma de operar, a forma de distribuir receitas e a forma de você crescer. Ele permite que o salão escale sem necessariamente aumentar
aumentar proporcionalmente à carga tributária. Mas para isso, ele precisa ser tratado com seriedade. É preciso ter alguns itens indispensáveis. Primeiro deles, um contrato bem elaborado. Segundo, um controle financeiro claro, definições de responsabilidades, uma organização contábil eficiente. E quando isso é bem feito, o salão ganha. Sabe o que ele ganha? Eficiência tributária, previsibilidade, segurança jurídica. Quando é mal feito, vira um grande risco. E aqui vai um ponto muito importante. Muitos empresários evitam esse modelo por medo, mas continuam operando de forma informal, o que é mais arriscado ainda. O risco não está no modelo, o risco está na execução. Então, se você quer aplicar isso no seu negócio, o caminho não é improvisar, é estruturar corretamente desde o início. Porque quando você faz isso certo, você transforma o imposto de um problema em uma variável controlada dentro do seu negócio. E isso muda completamente o resultado financeiro. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu quero que você comente agora a parceria, que eu posso te explicar como estruturar o seu negócio de forma segura. E se você quiser, eu posso até analisar o seu modelo atual e te mostrar onde você pode estar pagando imposto errado. Espero que essa minissérie tenha sido relevante para você. Você como barbeiro, cabeleireiro ou qualquer profissional desse setor, cresça com estratégia e sabedoria. E é como eu sempre digo, Vencer Prime.